Olá pessoal, Juliana aqui com vocês, sejam muito bem-vindos a esta aula. Nesta aula nós vamos falar sobre os 7 princípios da paz emocional, redução da ansiedade, para que nós sejamos pessoas mais tranquilas, que nós fiquemos mais em paz com nós mesmos e com o ambiente externo, tá certo? Então esses princípios são princípios que eu aprendi através do momento que eu estava vivendo ansiedade, síndrome do pânico. Então, conforme eu fui estudando, participando de treinamentos, eu fui aprendendo como reduzir essa agitação mental, essa agitação interior, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês, porque depois que realmente eu aprendi isso, minha vida mudou, tá? Então, eu sou muito mais tranquila e eu vejo que é algo que realmente me deixava nervosa no passado, hoje já não me deixa mais. Eu já consigo controlar essa agitação mental, tá certo? Então vamos lá. Primeiro princípio, aceitação. Você não tem controle de tudo. Então uma das coisas que nós temos o hábito de realmente fazer é querer ter o controle de tudo. E isso é impossível. Isso é um dos pontos que mais faz com que as pessoas realmente percam a sua paz, né? E acabam ficando nervosas, porque elas querem ter o controle de tudo. Então, por exemplo, uma mãe quer ter controle da casa, quer ter controle do filho, quer ter controle do marido, quer ter controle dos pais, e não é assim, tá? As coisas nem sempre vão sair do jeito que a gente quer e a gente tem que aceitar. Então, como que a gente faz essa aceitação? Bom, eu tinha feito. Eu não vou falar agora de planejamento que dá errado. Primeiro eu vou falar sobre como a gente encara algo que deu errado, tá? Então vamos lá. Uma situação que de repente aconteceu e a gente gostaria que tivesse acontecido de outra forma. Impossível a gente querer reverter essa situação. A melhor forma é a gente aceitar que aconteceu e bola pra frente. Não, tudo bem, isso aconteceu, estava fora do meu controle, tá? Não tinha como eu fazer nada naquele momento e tudo bem. A vida tá seguindo este caminho e eu tenho que aceitar, porque independente de você aceitar ou não, já é um fato, tá? E quanto mais você luta contra esse fato, mais você sofre, tá? Então, para a gente evitar o sofrimento, a gente aceita. Óbvio que nós não vamos ser relapsos a ponto de, eu vou aceitar qualquer coisa, eu vou ficar em paz. Não, não é assim. É aceitar aquilo que realmente está fora do seu controle. Algo que está ao seu alcance de poder fazer algo, muito bem, manda ver, vamos lá. Mas aquilo que não está no seu controle, infelizmente não tem como a gente fazer. Por exemplo, uma doença na família, um falecimento na família, algo que a gente estava, de repente, esperando em relação ao trabalho e, de repente, dá errado. Então, são situações que estão fora do nosso controle e cabe a nós aceitarmos. É difícil, é muito difícil. Por quê? Porque eu já passei por todos esses pontos na minha vida pessoal. E a melhor forma foi a aceitação. E, inclusive, um dos pontos que me fez começar a estudar isso foi quando eu tive falecimento na família de pessoas próximas, tá? Da minha avó, e que isso realmente mexeu muito comigo e acabou que eu tive, a partir daí, diversas questões emocionais que eu tive que procurar tratamento, ajuda e treinamentos para realmente conseguir controlar a minha emoção, tá certo? Então, tem situações que estão fora do nosso controle e não tem como a gente fazer nada em relação a isso se for circunstâncias externas. O outro ponto também que eu quero que vocês entendam isso geralmente acontece com o externo, tá? Então é algo que a gente quer, algo que a gente não gostaria que acontecesse e acontece. Então a gente tem que estar preparado para aquilo e tudo bem, ok? Um outro ponto muito importante, segundo princípio, organização do tempo. Lista de prioridades. Um dos pontos que faz com que as pessoas também percam a sua paz é a falta de tempo. Então, na verdade, não é bem a falta de tempo. Elas não têm organização do tempo e elas sentem que elas não têm tempo. Ou seja, elas fazem várias coisas ao mesmo tempo ou enchem a agenda de atividades e depois não conseguem dar conta. Ou fazem todas as atividades, só que depois elas ficam agitadas. Por quê? Fizeram demais, tá? Então, organização do tempo é essencial. Nós vamos aprender isso também, vocês vão aprender isso
no momento só de falar de organização do tempo, que é o momento que eu vou ensinar para vocês sobre a agenda e cheque PIB, tá bom? Então, organização do tempo é essencial para que a gente possa realmente ter paz. Olhar a nossa agenda do dia e falar assim, bom, 8 horas eu tenho isso, 10 horas eu tenho isso, meio-dia eu vou almoçar, 1 hora eu tenho isso, 2 horas eu tenho isso, ou seja, dá espaço na sua agenda para que você respire, tá? Você não precisa falar sim para tudo, ok? Você não tem que ser super-herói, super-heroína, ok? Não precisa disso, você precisa ter a sua paz, tá? Então, a organização do tempo é essencial. Tem a sua agenda, tem o seu checklist, tá certo? Organização de ambiente. Isso já foi comprovado que pessoas que vivem em ambientes desorganizados, elas ficam mais nervosas, elas ficam mais ansiosas, elas acabam perdendo o controle emocional. Por quê? Porque o ambiente não proporciona, né? Ele não lhe permite estar em paz dentro da bagunça. Ou seja, quando você tem um ambiente bagunçado ou cheio de coisa, aquela montoeira de coisa, isso te agita inconscientemente. E é aí que vem o tal do estresse. Tá? Então, quanto mais organizado é o ambiente que a gente está, mais leve a gente fica. Tá certo? Quarto princípio, diminuir projetos. Buscar várias metas ao mesmo tempo. Ou seja, suponhamos que você definiu que você quer emagrecer, que você quer mudar de trabalho, que você quer fazer uma nova viagem, só que para isso são projetos, ou seja, são coisas que você vai buscar ao longo do seu tempo. Só que quando você está envolvido com vários projetos, a sua mente ela começa a ficar muito ocupada, ou seja, você se distancia de si mesmo, do seu interior e acaba focando somente no externo. Não, eu preciso conseguir. Vem agitação, vem ansiedade, acabou a tranquilidade mental, acabou a paz interior. Então a gente precisa buscar um projetinho de cada vez, uma meta de cada vez. Além dessa meta, além dessa busca, ela ser muito mais assertiva, porque você vai dar dedicada a ela, você vai ficar muito mais tranquila, tá certo? Então, um projeto de cada vez. Quinto princípio, comemorar pequenas vitórias. Isso eu falo muito, tá? Quem já me conhece, quem conhece quem abriu lá o meu site, minhas páginas nas redes sociais, fala que eu falo muito sobre comemorar pequenas vitórias, mas aqui eu vou falar para vocês em detalhe. Por que é importante comemorar pequenas vitórias? A gente tem o hábito de não reconhecer as nossas conquistas. A gente fala, não, imagina, não foi nada, não fiz mais do que eu deveria ter feito. Não é assim. Se você fez algo e você conseguiu, você precisa comemorar. Por quê? Porque o seu cérebro e o seu inconsciente vai entender que você é capaz, que você está sendo recompensado pelo seu trabalho. Ou seja, o trabalho encare como sua dedicação. Então, cada vez que você comemora, você está mandando uma mensagem para o seu inconsciente falando que você é capaz, você consegue, parabéns, sua vida está legal. Por quê? Porque você está conseguindo as suas conquistas. E isso vai te dando satisfação, isso vai te dando autoconfiança e você vai conseguir fazer cada vez mais. Então, essa é a importância de comemorar pequenas vitórias. Isso fortalece a sua autoconfiança. Sexto princípio, libertação emocional de pessoas. Seja independente. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento, tá? Entre pessoas aí, relacionamento interpessoal. Então, eu vejo às vezes muitas pessoas, quando elas terminam um relacionamento, elas acreditam que aquilo é o fim da vida delas, e eu sei o que é isso, porque isso já aconteceu comigo. Então, às vezes, a gente deposita a nossa vida no outro ou na outra pessoa. E isso é muito ruim, por quê? Porque a gente perde a nossa essência. E quando aquele relacionamento termina, a gente fica sem chão, a gente não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer da nossa vida. Então a gente tem que ser independente. Embora nós estejamos em um relacionamento, então são 3 partes. Eu, o outro e nós. Tá? Então a gente tem que saber essa diferença. Por quê? Se uma hora ou outra não estiver mais ali, eu ainda assim vou conseguir seguir a minha vida. Não é ser frio ao ponto de, não, você no seu, eu no meu,
seu projeto. Não. Tem o seu projeto, o projeto da outra pessoa e o projeto de vocês dois juntos, ok? Só que você não pode simplesmente achar que você depende da outra pessoa para viver. Não, não é assim. Vocês são conjunto, vocês se fortalecem juntos, mas vocês são pessoas únicas. Então, a maioria das coisas também que deixa as pessoas abaladas emocionalmente é questão de relacionamento, de dependência de pessoas. Tá? Então, acima de tudo, nós precisamos ser autoconfiantes, que é o sétimo princípio. Então, a autoconfiança vai permitir que você consiga se libertar de pessoas, ou seja, que você não precisa necessariamente ser dependente de pessoas para viver. No sentido de se a pessoa não estiver lá, você não sabe o que fazer da sua vida. A depender de pessoas, a gente sempre vai depender no sentido de trabalho, de equipe, enfim, né? Mas no sentido de relacionamento, se você não tiver mais com a pessoa, sua vida continua, tá? Você tem sua vida, você tem seus projetos, bola pra frente, tá certo? Então, pessoal, esses são os 7 princípios essenciais da paz emocional e da redução de ansiedade, tá certo? Eu tenho certeza que se vocês seguirem esses princípios do jeito que eu expliquei, vocês vão reduzir muito a ansiedade de vocês e vocês também vão alcançar a paz interior. Vocês têm mais algumas aulas extras aí no módulo de vocês, tá? E estudem, tá? Coloquem em prática o que eu quero falar para vocês. Dá certo, por quê? Porque comigo deu certo, eu tinha ansiedade, tive crise do pânico a ponto de não conseguir ficar sozinha e superei, tá? Então vocês também vão conseguir isso. A gente vai falar sobre alguns tópicos. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso ajude muito vocês, tá? Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom.